Bom, o nosso assunto hoje interessa a todos os trabalhadores de carteira assinada e também aos autônomos, que é o tal, gente, do recolhimento do INSS, aquela contribuição mensal que vai garantir a aposentadoria lá na frente. No comecinho do ano, com a reforma da Previdência, mudaram as regras da aposentadoria, você lembra? Nós falamos sobre isso aqui. Naquele dia, surgiram aqui histórias de pessoas que trabalharam de carteira assinada e depois de um tempo descobriram que os patrões não fizeram o recolhimento. Aí nós fomos atrás dessas histórias. E infelizmente isso é mais comum do que a gente imagina. Um caso ou outro, mas não é. Não só acontece, Ana, com empregadas domésticas, não. Também empresas também fazem isso. Então é importante ficar atento. Tem também uma história com uma outra trabalhadora vigorosa que ela foi lesada pelos patrões. Uma professora de educação infantil chamada Thalita Santana, eu boto ela do Vigor. Então ela é lá do Rio de Janeiro, uma regozijada. E foi enganada, é isso? Foi enganada. E, porque foi em 2019, a Thalita foi contratada por uma escola particular, mas não sabia que o INSS não estava sendo recolhido devidamente. Aí o Ricardo Fella conversou com ela quando a gente soube disso. Vai lá, Rodolfo. Desde quando eu entrei, eu já percebi que tinha algumas coisas erradas, porque eu já trabalhei em outras empresas de carteira assinada e logo que eu fechava o contrato, eu já recebia minha carteira de trabalho de volta, né? Assim, o mesmo dia ou um dia após, nunca mais do que isso. E eu fui recebê-la só depois de 2 meses ou 3 meses já trabalhando lá. Ela foi assinada no momento em que eu solicitei ela de volta. Ou seja, em junho. Você foi atrás de ver se eles já estavam recolhendo o seu INSS? Eu ficava acompanhando num período, assim que eu entrava para ver se estava tendo a contribuição e não estava tendo. Continuei o ano letivo de 2020, iniciei em janeiro, fevereiro normal, março começou a pandemia, então nós começamos a dar as aulas online. Em maio de 2020, a Thalita descobriu que estava grávida. Aí a diretora disse para mim que eu não precisava mais enviar as aulas, que estavam colocando uma outra professora no meu lugar. Mas eu fui consultar a minha carteira de trabalho virtual. E aí que eu tive a surpresa de que eu tinha sido demitida no ano anterior, em dezembro. Mas eles continuavam te pagando salário no ano de 2020? Não, eu recebi o salário só de janeiro até março. Maio e junho eu não recebi. Esse INSS dos primeiros meses não tinha sido recolhido, é isso? Não. Eles só depositaram depois que eles deram a baixa na minha carteira. Quando eles me demitiram de fato, que eles depositaram tudo de uma vez. Quando a Thalita diz tudo, ela se refere apenas ao período em que esteve registrada na escola, de junho a dezembro de 2019. Resumindo, ela trabalhou 15 meses, mas os patrões só recolheram 6 meses do benefício. Com a ajuda de um advogado, a professora foi buscar seus direitos. E a única saída seria penhorar os bens da dona da escola. Ela começou a falar que se eu quisesse processar eu poderia, que eles não tinham nenhum bem no nome deles, que a escola em si era no nome de terceiros, poderia até ganhar a causa, mas eu não ia receber nada. Eu desempregada, e eles dizendo que mesmo que se ganhasse não ia dar em nada, eu resolvi não me arriscar, porque também não ia ter nem como pagar os advogados. E a rescisão com os seus direitos você não recebeu ainda? Nada disso, rescisão, nada. Nada. E temos aí outra história de má-fé dos empregadores que quer tirar da pessoa, a pessoa já não tem, que já é um trabalhador, aí quer tirar o que a pessoa não tem, chega a dar raiva, né? A pobre nem a rescisão ela recebeu. E os patrões da Thalita só recolheram 6 meses de INSS, apesar dela ter trabalhado, Ana, 15 meses. Por isso que é importante, né? A sorte dela, inclusive, foi conseguir receber o salário maternidade. Ela foi amparada pelo chamado período de graça, que dá ao segurado a garantia de receber benefício, mesmo se ele ficar 12 meses sem recolher o INSS. Mas não é, Gil? Isso aí é uma coisa que... por isso que a gente está dizendo aqui, tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. E é importante falar que, como ela foi demitida em dezembro de 2019, ainda estava dentro do prazo quando ela descobriu lá, né, a falta de honestidade dos seus empregadores.
E quando ela engravidou foi em maio de 2020. Então, como tem essa janela de 12 meses, mesmo com a desonestidade dos patrões, ela ainda conseguiu ter acesso ao benefício. Por isso que é importante contribuir, porque o INSS ele dá seguridade para as pessoas, auxílio maternidade, entre outros benefícios. Então é importante ficar atento, inclusive para um momento de emergência que for preciso. Sem dúvida nenhuma, né? Mas o que é triste, na verdade, é que a Thalita continua desempregada, a escola continua funcionando normalmente, mas os patrões disseram alguma coisa. Eles falaram que eles não têm bens para honrar com a dívida com ela. E certamente, se não podem honrar as dívidas com ela, não vão poder com outros funcionários da escola que devem estar passando pela mesma coisa que a Thalita.